Agora, aplaudir glorificando, reverenciando, todas as vezes que você for aplaudir ao Senhor, nós devemos aplaudir o Senhor glorificando, exaltando e, se possível for, falando uma rajada de língua estranha. Amém? Vamos de novo bem forte, você vai agora. Então, toda vez que você for aplaudir o Senhor, você aplaude glorificando. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, coisa boa é nós estarmos na casa do Senhor. Coisa boa é nós estarmos. Faz tempo que eu não prego. Domingo eu tenho que pregar, né? Eu tenho que pregar. Já estava aí umas 2 palavras já no meu coração e com as 2 pessoas também para ministrar no meu coração. Mas quem controla a nossa vida é o Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, versículo 22 até o 31. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vencendo as ansiedades. Vencendo a ansiedade. Diga assim, em nome de Jesus. Não, só quem crê, diga em nome de Jesus. Eu vou vencer a ansiedade. Diga através do nome mais poderoso que existe. Diga através de Jesus. Amém? Olha só o que diz a palavra, bastante atenção, acompanha aí pelo telão. Aqui eu glorifico a Deus que nossa igreja aqui não é muitas igrejas por aí de povo que bebe água igual o crente não tem problema nos rins, bebe muita água e também não tem problema de outra coisa, porque vai muito no banheiro. É o crente, irmão, crente. E outra coisa, o crente só bebe água, a maioria, na hora do culto. Então a pessoa fala, eu estou imaginando que a pessoa fica com sede o dia todinho, preparando para beber água no culto. Que coisa boa. Isso é a água da igreja, é bom. A água da igreja é abençoada. Mas o bom seria se nós adentrássemos aqui e tivéssemos a reverência que os católicos têm. Os católicos, ninguém é mais reverente do que os católicos. E às vezes a pessoa chega dentro da igreja, chapado, com as cajibrinas, mas reverencia lá a palavra do padre. E é uma coisa de se admirar. Nós criticamos tanto as igrejas por aí, que não paramos para perceber o quanto nós estamos sendo omissos e falhos com o nosso culto diário, com a nossa prestação de culto. E a beleza da igreja do Senhor Jesus é que nós podemos aqui glorificar a Deus, bendizer o Senhor, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor é maravilhoso, mas também termos aqui a reverência no sentido de ouvir atentamente a palavra de Deus. Ouvir atentamente o que diz a Escritura do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22 até o 31. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão,
em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, ligue o seu pensamento em Deus, ligue o seu pensamento naquilo que às vezes te preocupa, te deixa ansioso, te deixa preocupado, te deixa inquieto. E eu conclamo a você, a todos nós que aqui estamos, que nós entreguemos toda a nossa preocupação ao Senhor, Criador dos céus e da terra, e que o Senhor Jesus nesta noite encontre a nossa ansiedade, e com a sua mão poderosa, arranque-a do meio de vós, arranque-a do nosso coração, arranque-a do nosso meio, arranque-a da nossa família, arranque-a da nossa alma, arranque-a do nosso viver, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, e que nós possamos aprender a cada dia a confiar no Deus que cumpre com a sua palavra, no Deus que cumpre com o seu desígnio, do Deus que cumpre com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Nós conclamamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Meus irmãos, a ansiedade, todo mundo tem um pouco de ansiedade. Eu sou ansioso, mas eu procuro pedir a Deus que esta ansiedade não atrapalhe a minha vida. Por mais que eu seja ansioso, por mais que eu preocupe, eu não tenho ansiedade no sentido do passado. A minha ansiedade é questão do futuro. Mas se nós não controlarmos esta ansiedade, isso pode nos atrapalhar. Porque o próprio Jesus fala no versículo 22 e no 26, não precisa pôr, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E no 26 e no 29 fala: não vos entregueis às inquietações. Irmãos, eu não sei você, mas eu me lembro que quando eu fui casar, há 23 anos atrás, eu fiquei mais ou menos uma semana sem dormir. Meu Jesus, comi, eu não tinha unha para comer mais, eu não comia a unha do pé porque eu não dava conta, mas a preocupação é tanta em saber como que vai ser, como que vai proceder a minha vida, como que vai proceder a minha casa, o que o Senhor vai fazer, porque às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, e o Senhor fala conosco, muitas vezes o Senhor fala que Ele está no controle, só que às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus e deixamos que as inquietações atrapalhem a nossa vida. Excesso de preocupação, excesso de zelo, excesso de ansiedade, tudo isso, tudo em excesso atrapalha. Mas Jesus diz aqui, para não andar e não se entregar para as inquietações, Ele está ensinando que a ansiedade virá sobre nós, mas não podemos deixar ser dominado sobre ela em nossa vida. Diga assim: eu não posso deixar nenhuma ansiedade controlar a minha vida. Diga: nenhuma preocupação poderá controlar
a minha vida. Diga, o meu Deus está no controle. Quem crê que Deus está no controle aí? Está fraco. Quem crê que Deus está no controle, diga, eu creio. Então, Deus está no controle, irmão. Nós falarmos aqui que Deus está no controle, isso não quer dizer, irmãos, isso não quer dizer que nós não teremos ansiedade, não teremos aflições, não teremos inquietações. Padecemos preocupação, preocupamos com as contas que não são pagas, preocupamos com o nosso pagamento, preocupamos com a conta que vai vencer. Meu Deus, o que será? Às vezes esquecemos de pagar uma conta e o dinheiro já acabou. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você? Quem já aconteceu isso aí? Foi pagar a conta e o dinheiro já tinha acabado. Irmão, é assim, vai aparecendo. Quando você paga uma conta, aparece uma. Aí quando você pensa que ficou livre, aparece outra conta. E, meu Deus, e aí? E aí, Senhor, o que vai acontecer comigo? A preocupação em excesso. Nós temos que entender a origem da ansiedade, compreender a sua origem e o que nos provoca para estar ansiosos. Quando entendemos os motivos, poderemos tratar na raiz do problema e definir um destino para destinarmos o nosso sentimento. Estar ansioso, irmão, é você às vezes se preocupar em excesso. Eu não estou dizendo aqui, tem pessoas que não é ansioso e tem pessoas que não. Eu acho que já é um mal também. A pessoa que não se preocupa com nada. O trem está pegando fogo. E a pessoa está lá. Deus está no controle. Eu acho que nós devemos ter um pouquinho, irmão. Nós temos que ser um crente temperado. Nós temos que ter uma preocupação, no mínimo, com um pouquinho com cada coisa. Preocupar com o relacionamento. Preocupar com os filhos. Quem tem muito filho preocupa. Imagina só a preocupação do Maico, da Jéssica. 6. Só Jesus para dar força. Que Deus salve eles. O importante é a salvação. Porque 6 filhos preocupam. Não é sério. Se preocupar com 2 filhos, pastor Fabrício, é muito difícil. Eu com 3, então. Agora quem tem 6. E antigamente que os pais tinham 10? 10 filhos. 10 preocupações, 12 filhos, 15. Eu conheço uma pessoa que tem 15 filhos, com o mesmo pai e a mesma mãe. Meu Deus, é uma mulher de fé. Mas olha só, estar preocupado, irmão, com coisas essenciais. Colocar no versículo 22. Olha o que Jesus disse aqui. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Eu não sei você, mas nós nos preocupamos até com a vestimenta. Tem roupas nossas que andam. Eu não sei se a sua roupa andou sozinha já. Alguma roupa já andou sozinha aí? Quando eu era jovem, principalmente quando eu era jovem solteiro, pastor Fabrício, você lembra disso? Eu não tinha camisa para usar. Eu usava camisa de um político. Porque eu não tinha. As pessoas pensavam assim: nossa, o Cícero era puxa-saco do político. Não, irmão, é porque eu não tinha. Eu não tinha roupa para vestir. Eu não tinha um calçado para calçar. Eu não tinha um dinheiro, Arcanjo Francisco, para pagar um ônibus. Gasolina, eu nunca sonhava em ter uma bicicleta. Eu pensava que a minha vida, irmão, não tinha. Eu nem acredito, irmão. Eu sou grato a Deus porque eu tenho um carro para usar. Tenho uma esposa linda. Tenho 3 filhos. Tenho uma casa para me morar. Tenho um teto para me dormir.
Tem uma igreja que Deus me concedeu, um ministério que Deus nos concedeu. Olha o tanto de realizações que Deus nos faz e nós não entendemos o propósito de Deus. E lá atrás, nós nunca imaginávamos que pudéssemos hoje estar aqui. A dificuldade que passava para comer, a dificuldade que passava para mim se locomover, a distância que era da minha casa para a igreja do Senhor. E as pessoas às vezes zombavam e nos perguntavam: não vai dar certo, Cícero, não vai fluir. Mas a ansiedade, ela pode ser de dois tipos: a positiva e a negativa. Coisas que deseja, a positiva é coisas que deseja ter ou fazer, e isso dá prazer. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, fala sobre a ansiedade. Olha aqui: desejando muito ver-te, olha aqui, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Diga assim: a minha ansiedade precisa ser positiva. Mas olha aqui para mim, só olha aqui para mim, só escuta. Cuidado para não ser motivo de lá na frente ser essa ansiedade uma decepção. Por isso que eu e você, precisamos estar alicerçados no Deus vivo. Por isso que eu e você precisamos estar alicerçados no Deus poderoso de Israel. Por isso que eu e você precisamos a cada dia confiar que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Olha aqui, Tiago 4, 13 ao 15. Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. A vida do cristão, eu vejo muita gente, irmão, eu estou aqui falando, muita gente que coloca a sua ansiedade em algo que às vezes não vai acontecer. Tem gente que fala assim para mim: um dia eu estava ansioso lá no Caiçara, para a compra dos nossos lotes lá, eu era o pastor daquela igreja. E nós ansiosos, preocupados para comprar, mais de R$500 mil, aqueles 4 lotes. E orando a Deus, a igreja orando a Deus. Aí, uma pessoa para brincar com nós falou assim: pastor, ora, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar o dízimo e nós vamos comprar esse lote. E eu pensei, eu não falei nada para não ficar, a pessoa ficar triste, mas eu pensei assim: sujou, eu não compro mais o lote. Porque eu não coloco a minha ansiedade, irmãos, em algo que eu vejo que não pode acontecer. Toda a minha vida, a nossa vida, deve estar nas mãos daquele que tudo pode. Quando eu falo aqui para a gente crer que vai acontecer, é porque é o seguinte: Deus, Ele tem o melhor, e Ele deseja o melhor para mim e para você. E o melhor de Deus vai acontecer na sua vida se você crer em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre você que o melhor de Deus vai acontecer sobre você e sua casa, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. É crer que o milagre vai acontecer, é crer que o milagre de Deus
vai acontecer na sua vida é crer que a enfermidade que assola a sua casa, a sua família, vai cair por terra no nome de Jesus, porque o Senhor tem cura. A cura de Deus chegou hoje para você. A cura de Deus chegou para você hoje na sua casa, em nome de Jesus. Quem crê? Agora, você tem que crer, não é falar assim, eu falar, nós declararmos, a Bíblia declara, e o Senhor declara sobre nós, e nós falarmos assim: será que isso vai acontecer? Irmão, coloque a sua fé em ação. O Senhor abriu essa porta para você, porque Ele tem algo grande para fazer através de você. O Senhor abriu essa porta onde você está inserido, porque o Senhor vai fazer coisa grande através de você. Nós temos que abrir a nossa mente, transformai-vos a vossa mente, o vosso entendimento, mudai a forma de pensar, porque o Senhor tem coisa boa para você. Tem coisa boa para você. Irmão, você não pode desistir. Você não pode se deixar vencer pelo marasmo. Você não pode se deixar vencer, irmão, pelo que os outros pensam ao seu respeito. Você não pode se deixar vencer por aquilo que os outros dizem que não vai acontecer, irmão. As pessoas não têm poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida chama-se Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré está passeando aqui hoje, entregando vitória sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Agora precisa crer, irmão, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de analisar, mudar a sua forma de pensar da vida. Esse marasmo, irmão, que não vai dar certo, irmão, e tem dia que você está ruim, tem dia que você está decepcionado, tem dia que você está entristecido, irmão, tem dia que se você deixar, você não levanta da cama. Mas você, pastor, mas ninguém gosta de mim, irmão, e eu nem digo que ninguém gosta de mim também. Mas a minha preocupação, a minha vida não vive em função de quem não gosta ou de quem gosta. A minha vida vive em função em fazer aquilo para qual eu fui chamado, em fazer aquilo para qual o Senhor me chamou. Você precisa se esforçar em fazer aquilo que o Senhor destinou para que você fizesse. E se você, meu irmão, está aqui hoje, é porque o Senhor precisa de uma resposta vinda de você para com Ele. Pastor, mas o que o Senhor quer de mim? A sua vida, a sua adoração. A sua vida não acabou. A sua vida não acabou por aqui. Você precisa, você e eu, nós precisamos nos posicionar. E ter negativa, ansiedade totalmente negativa, que é aquela que nós temos medo que aconteça. Eu não sei você, mas eu não sei se vocês tinham. Quem já teve medo de morrer aqui? Não, ser sincero. Eu já tive, irmão, vou mentir pra você não. Hoje não tem mais não. Quem já teve medo de morrer aí? Irmãos, um dia eu tive um sonho. Acordei chorando. Eu estava morto num caixão. E as pessoas velando, é sério. E as pessoas velando o meu corpo. Uns choravam e outros lá no canto cochichavam. Irmão, e me lembra um dia, e tem até uns por aqui que estavam cochichando. Mas tá bom, deixa quieto, né? Oh, morreu, esse já foi tarde. Tem uns que falam assim. Você viu? Tem uns que já foi tarde. Irmão, a pior coisa do mundo, imagina só. Você já imaginou se você pudesse ver? Quando você morresse e visse o que as pessoas falam a seu respeito? Irmão, você ia morrer 2 vezes. Decepção. E eu já tive preocupação, irmão, excesso de preocupação, porque eu não queria morrer não, eu queria viver. Salmo 27, versículo 3. A ansiedade negativa é o medo do que vai acontecer.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Irmãos, eu falei hoje pela manhã que a nossa fé não pode ser uma fé que todo mundo tem. A nossa fé precisa ser uma fé inabalável. A nossa fé, a sua fé, a minha fé precisa ser uma fé inatingível. Pastor, o que é isso? O que é isso? É você, irmão. Você ter uma fé qualquer, você vai se igualar a muitos. Agora, você ter uma fé diferenciada, você vai se igualar a poucos. Abraão, o único pai da fé que a Bíblia diz, foi Abraão. Sim ou não? Está fraco. Sim ou não? Sim. Abraão é o pai da... E se tivesse o filho da fé, pudesse dizer, seria eu. Eu seria o filho da fé. Quem seria o filho da fé? Diga amém. Porque eu tenho fé, eu preciso ter fé. Com todo respeito, a minha fé não pode ser uma fé qualquer. Eu falo por mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu não posso, como líder do ministério, eu não posso ter a fé de qualquer pessoa. A minha fé precisa ser uma fé gigante. A minha fé precisa ser uma fé inabalável. A minha fé precisa ser uma fé, irmão, que realmente eu veja lá na frente. Porque as pessoas hoje tendem a ver somente a um palmo do nariz. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Aquilo que o Senhor vai fazer em nossa vida, através de mim e de você, é pela fé. Quando o Senhor falou, eu vou te usar, irmão, eu vou te usar, você é meu filho, você é minha filha, é pela fé. Se o Senhor te proporcionou que você hoje fosse um advogado, uma advogada, um administrador, um comerciante, tudo isso é pela fé, é com um propósito que Deus te proporcionou isso. É para que você cresça. Você não pode ter um habitat natural. Você não pode pensar como as pessoas comuns precisam ou pensam. Você não é pessoa comum. Você é uma pessoa cheia de um Deus poderoso. Você é cheia de um Deus poderoso para controlar a sua vida, para direcionar os seus passos. E eu quero declarar sobre você, irmão, que os seus passos serão conduzidos pelo Senhor no nome de Jesus. Viver uma fé sobrenatural. Viver uma fé inatingível. Viver uma fé, irmão, vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes você crê em uma coisa. Às vezes você almeja uma coisa. E o Senhor vai te direcionando para outra. Às vezes você traça um plano, mas o Senhor te direciona para outras coisas. E quando o Senhor te direcionar para outras coisas, irmão, não se inquiete, não duvide. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Não duvide daquilo que o Senhor tem para você. Não duvide daquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor vai fazer coisa grande na sua vida em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, viver o natural é coisa fácil. Ser mais um é coisa fácil. Mas eu vivo do sobrenatural de Deus. Em pouquíssimos anos, escuta o que eu estou te falando aí, pastor Cladson. Nosso ministério será o maior ministério de Goiânia. Não, esse é só quem tem fé. Quem tem fé, levanta a mão aí. Você vê que não é todos que tem fé, né? Quem tem fé, diga glória a Deus.
Isso é fé. Por quê? Eu não posso enxergar. É por causa de mim? Não. Por causa de você? Não. É por causa do agir dele. Quando nós nos colocamos, irmão, para fazer o propósito de Deus, o Senhor faz coisas extraordinárias. Nós vemos, por exemplo, a vida de Abraão e de Ló. O Senhor disse a Abraão lá atrás: prepara a tua casa, né? Sai do meio, melhor dizendo, da tua parentela. Aí Abraão teimou e levou com ele quem? Ló. Diga assim: quando Deus fala algo, tá fraco, mano. Diga: quando Deus fala algo, diga: eu preciso aprender a ouvir o que Deus tem a falar. Aí, olha só, o que Deus falou para Abraão: sai do meio da tua parentela. Abraão vai e leva a parentela com ele, Ló. Lá na frente, os pastores de Ló criou caso com os pastores de Abraão. O que aconteceu? Teve que se dividir. Até mesmo porque, irmão, é coisa bíblica. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? A Bíblia diz que não. É normal cada um ir para o canto. Só que Abraão permitiu que Ló escolhesse um lado. O lado verdejante, as campinas verdejantes, ou o lado que aos olhos humanos era feio. Tem gente que só anda pelo aquilo que vê. Cuidado, se você só anda por aquilo que você consegue enxergar com seus olhos. O crente precisa aprender a andar pela fé. Pastor, como assim? Você não pode, irmão, pensar que tem aquele ditado, né? A grama do vizinho é mais verde do que a minha. Não queira, irmão, a grama do vizinho. Você não sabe o que o vizinho passa para que a grama dele esteja mais verde. Ló escolheu aquilo que ele viu que era perfeito. Abraão não. Abraão olhou pela fé. Diga assim: eu preciso olhar pela fé. Diga, olha aqui para mim, irmão. Quando Deus está na sua vida, as oportunidades aparecem. E se aparecer, você tem que estar preparado, sim ou não? Quando eu era pastor lá no Caiçara, Samuel lembra disso, alguns irmãos lembram? Eu fui convidado pela convenção a assumir um trabalho lá, um campo lá em Piracanjuba, para me ser pastor presidente lá. E eu, empolgado, fui lá ver, eu e minha família, fomos lá ver a igreja, o campo lá de Piracanjuba. Amei Piracanjuba, meus filhos foram, não amou não, mas eu amei a cidade, amei aquela coisa, tu vê, nossa, glória a Deus, eu vou ser pastor, presidente. E eu cheguei, vim falar com o pastor André, eu falei, liguei para ele, pastor, amanhã você vem no culto, tá? Me fala como é que foi, tal. E eu vim já preparado, que no outro dia eu já ia arrumar o caminhão de mudança para mim ir para Piracanjuba, né, bem? E eu vim todo empolgado, ô glória! Quando eu vim no culto aqui, todo empolgado, né? Já olhando para os cantos da parede, e já sentia saudade da igreja. Falei, vou embora, vou para o interior. Os meus filhos não queriam não, mas eles têm que ir assim mesmo. Porque quando os filhos de menor, quem sabe o que é melhor para eles são os pais, não é eles. E se os filhos moram com o pai, depois
de uma certa idade, os pais continuam falando. Não é? É assim que funciona. Aí eu vim aqui na quarta-feira conversar com o pastor, que eu ia aceitar o trabalho lá. Quando eu cheguei aqui, o meu coração fechou. Meu Deus, me deu inquietação. E falei para o pastor, quando eu vi que não, eu falei, não pastor, eu não vou mais não. Irmão, fiquei uns 3 meses, quase entrando, pastor Cladiston, em depressão. Ô tristeza, ô dó. Eu falava assim comigo, nunca mais vai surgir uma oportunidade para mim. Não tem aquele ditado que cavalo arriado passa só uma vez? Eu pensei que acabou. Aí eu falei, já que passou a oportunidade, eu vou embora para outros cantos. Só que quando Deus faz uma promessa, quantos aqui já recebeu um dia uma promessa de Deus aqui? Se Deus te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Não se preocupe, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Quem crê, diga amém. Irmão, não queira se antecipar, se martirizar. E eu fiquei me martirizando. Foi uns 3, 4 meses, irmão, com perturbação no meu coração, chateado. Mas Deus sabe o seu coração. Quem é direcionado por Deus, irmão, só faz as coisas que Deus manda. Quando ele nem percebe, ele já fez. Quem é direcionado por Deus, quando ele nem percebe, irmão, ele fez ou deixou de fazer para agradar a Deus. Tem muitas pessoas que não entendem o porquê que tal coisa não aconteceu na sua vida. E eu quero te dizer, irmão, tal coisa não aconteceu na sua vida porque Deus tem o melhor para você. Tal coisa não aconteceu na você porque Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor na sua vida em nome de Jesus, porque Deus te conhece e Deus conhece seu coração. Quem crê, diga amém. Agora, eu andava ansioso, preocupado, inquieto, triste, mas Deus deu a solução. A promessa de Deus, por mais tempo que dure para se cumprir, ela se cumpre. Por mais tempo que passe, ela vai chegar. Irmão, ela vai chegar. Diga assim comigo, a promessa de Deus. Não, mano, para você dizer, você tem que dizer com mais convicção, porque eu tenho que expressar a minha fé. Eu tenho que expressar a minha fé. Diga assim, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida. Diga em nome de Jesus. Quem crê? Aquele que crê em Deus, irmão, acredita que vai se cumprir, por mais que esteja passando por momentos adversos. E o Senhor às vezes permite que nós passemos por adversidade, permite que nós passemos por problemas, irmão, que aos nossos olhos parecem insolúveis. Decepções, frustrações no casamento, no relacionamento sentimental, na igreja, no trabalho, na sua vida. Tem gente que não sabe o que fazer porque a porta se fechou. Tem gente que não sabe se explicar por que o amigo deixou de ser amigo, que a irmã não conversa mais com o irmão, que o fulano não conversa com a fulana. Eu quero te dizer, meu irmão, às vezes não se inquiete, porque nós não sabemos o que as pessoas falam ao nosso respeito. Deus, Ele sabe o que as pessoas falam ao nosso respeito. E às vezes Deus está nos poupando, nos livrando de um constrangimento maior. Então,
Deus às vezes, com o tempo, com a dificuldade, afasta pessoas do nosso relacionamento. E nós às vezes queremos trazer essa pessoa de novo. Diga assim comigo: eu não posso trazer para a minha vida quem Deus tirou. Diga: se Deus tirou, é porque Ele sabe o que é melhor para mim. Amém? Não queira trazer quem Deus tirou da sua vida. Não queira dar irmão, de super-homem, mulher maravilha. A ansiedade tem duas origens: passado e futuro. O passado fala de uma ansiedade por causa de coisas que aconteceram durante a vida e causa más lembranças. Irmão, aquilo que foi ruim na minha vida, na minha trajetória, serve de combustível para mim vencer hoje. Não, vocês não entenderam. Aquilo que eu passei de adversidade no meu passado serve de combustível para o meu futuro, para mim, em nome de Jesus, poder continuar caminhando. Tem gente que não consegue, irmão, se desvincular do passado, carrega traumas do passado. Irmão, muitas coisas ruins já aconteceram na minha vida, mas eu não carrego traumas com sentimento de tristeza, de decepção, de frustração por causa do passado. Tudo que aconteceu no meu passado é para que o meu presente fosse hoje e que o meu futuro fosse melhor. Agora, olha só, Lamentações capítulo 3, versículo 21. Lamentações 3, 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Cuidado, irmão, com traumas do passado. Cuidado com traumas que te faz trazer à sua memória lembranças ruins. A Bíblia diz: eu só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não posso trazer à memória, irmão, no sentido de vida, aquilo que foi ruim no meu passado. Aquilo que foi ruim no meu passado deva servir de exemplo para mim não errar no meu presente e nem no meu futuro. Porque a Bíblia diz assim: lembra de onde caíste. Isso deve servir de exemplo para o nosso presente e para o nosso futuro. Eu não posso, irmão, trazer recordações ruins. Um dia desse, uma pessoa falou comigo assim: Cícero, você lembra do seu passado nisso e nisso, nisso? Eu disse: não, eu só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo de ruim que foi motivo de vergonha, hoje o Senhor na minha vida é motivo de orgulho para mim, em nome de Jesus, na minha casa. Aquilo que as pessoas duvidavam a respeito da minha vida, hoje eles precisam ver Deus agindo na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Eu quero declarar: todos os que se levantaram contra você vão ver Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Todos que se levantaram contra a sua vida, irmão, que não acreditaram em você, que Deus era na sua vida, eu quero profetizar que eles vão ver o Espírito de Deus agir na sua vida, o Espírito de Deus te honrar, o Espírito de Deus te colocar, para que você e eu sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. A ansiedade tem duas origens. A primeira é passado, que nós falamos agora. A segunda é futuro, preocupação com coisas que ainda vai acontecer. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos andar ansiosos com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é de Cristo. Quem morreu pela igreja não fui eu. Que morreu pela igreja chama Jesus de Nazaré. Então foi Ele que pagou um preço. Então quem cuida da igreja, eu e você. Quem cuida de mim e de você é o Senhor dos Exércitos. Quem cuida de você e do seu problema não é qualquer pessoa, irmã Mônica, é o Senhor dos Exércitos.
Quem cuida da sua casa é o Senhor dos Exércitos. Quem cuida dos seus problemas é o Senhor dos Exércitos. Quem cuida da sua saúde é o Senhor dos Exércitos. Quem cuida de você é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Deus que cuida, é o Deus que vela, é o Deus que protege, é o Deus que nos guarda, é o Deus que precisamos nos deleitar nele, entregar a nossa ansiedade para ele. Salmo 37, versículo 4, olha o que o salmista nos aconselha para vencer a ansiedade. Lança, olha aqui, deleita-te também no Senhor, e Ele te conceberá o desejo do teu. Espera aí, deleita-te no Senhor, ou seja, entrega os teus problemas ao Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita. Talvez você precisa de algo maior nesta noite, talvez você precisa de algo grandioso nessa noite, que para os médicos às vezes não é possível, mas eu quero declarar: entrega os teus problemas na mão daquele que tudo resolve, porque Ele resolve nessa noite os teus problemas, Ele resolve nesta noite a tua ansiedade, Ele resolve nesta noite. Eu quero declarar que o Senhor resolve os teus problemas nesta noite, entrega na mão dEle. Eu não quero problema de ninguém. Como diz o ditado, eu já tenho os meus. Os nossos problemas, irmão, que Deus bom é esse, que pede para que nós entreguemos a Ele o nosso problema. Senhor, o que você precisa? Meu filho, o que você precisa? Senhor, eu preciso de uma bênção. Eu lembro de Ana, que era humilhada por Penina, que era zombada, que não podia ter filho. E Ana ia ao templo, e o sacerdote Eli pensava que ela estava embriagada. A pessoa, quando perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde o temor, não sabe mais se a pessoa está cheia ou se está vazia. Não sabe mais quando Deus fala ou quando Deus deixa de falar. Ana pediu a Deus um filho. Olha o que Ana falou. Irmão, imagina só. Eucana tinha 2 mulheres. E Ana não podia ter filho. Penina zombava de Ana, humilhava Ana. Quantas pessoas já humilhou você? Ah, meus irmãos, se eu pudesse falar. Eu tenho, por exemplo, pessoas da parentela que já falaram muitas coisas pesadas para mim, e eu nunca abaixei minha cabeça para eles. Por mais que na frente deles eu me mostrasse ser uma pessoa forte, mas todo mundo aqui é ser humano. Eu duvido aqui se não tem uma pessoa que não chorou por causa das adversidades. Eu duvido aqui se tem uma pessoa que por causa do problema não se abalou, não estremeceu as suas forças e foi para um canto e chorar a Deus, e falar assim com o Senhor, como eu falei: Senhor, eu não dou conta mais. Eu não dou conta, eu já falei isso, irmão, e eu peço perdão a Deus até hoje. Eu não nasci para vencer. É tudo isso que o nosso inimigo deseja.
é que nós proferimos essas palavras negativas ao nosso respeito, sendo que o Senhor prometeu que se nós entregássemos e confiássemos nele, e deleitar nele é confiar plenamente nele, na força do poder dele. Senhor, está aqui os meus problemas, meu problema é tudo isso aqui, olha aqui, se nós confiarmos nele, o Senhor realizará os desejos do nosso coração. Eu quero declarar sobre o ministério mover do Espírito: o Senhor vai realizar os desejos do seu coração hoje. Como, pastor, acontecer? Confia nele. Entrega nas mãos dele. Os meus problemas, quem resolve não é o meu patrão, não é o meu chefe, não é o político, não é o prefeito da cidade, não é o governador da cidade, não é o presidente da república. O meu problema está entregue nas mãos daquele, a única pessoa, o único ser do universo que pode resolver, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Nas mãos dele está a nossa ansiedade. Diga assim: toda a minha ansiedade está nas mãos do Senhor. Olha aqui, irmão, se você confiar nele, o Senhor vai abrir madres hoje, nesta noite aqui. O Senhor vai abrir portas aqui onde não tem portas aqui. É o Senhor que dá a última palavra aqui, em nome de Jesus. É o Senhor que dá a última palavra, não é médico que dá a última palavra. Quem dá a última palavra ainda é o Senhor dos Exércitos. E eu quero declarar: o Senhor vai fazer madres ser abertas nesta noite, em nome de Jesus. Gerações serão aqui prósperas, abençoadas, através do nome de Jesus, porque nós entregaremos nas mãos do Senhor dos Exércitos toda a nossa ansiedade. Quem crê, diga graças a Deus. Olha aqui, Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Irmão, está com problema? Olha aqui para mim. Está com problema? Está com luta? Vai orar. Fala com Deus. Senhor, o meu problema é esse. Irmão, Ana se rasgou, Samuel, diante do Senhor. Ana se rasgou diante do Senhor para que o Senhor lhe desse um filho. Ana era desenganada pela sociedade, humilhada pela seu rival, mas Ana colocou no Senhor todas as suas preocupações. Irmão, é impossível um cristão que coloca os seus problemas nas mãos do Senhor não ter os desejos do seu coração atendidos. Irmão, eu me considero uma pessoa altamente realizada. Tudo que eu peço a Deus, Deus me deu. Tudo. Eu sou realizado. Se Jesus quiser me levar agora, Ele pode levar, porque eu sou realizado. Tudo que eu desejei e desejo, o Senhor tem me dado. Tudo. Eu sou grato a Deus. Sou uma pessoa que tem muitas lutas, que enfrento muitas adversidades, mas todas as minhas preocupações são colocadas no Senhor, são lançadas diante dEle.
quando Ana resolveu lançar sobre o Senhor a sua ansiedade, o Senhor teve cuidado dela e resolveu o seu problema. Nós entendemos que, lá no Salmo 55, versículo 22, Davi nos dá a dica para vencermos a ansiedade, dizendo assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Olha aqui, nunca permitirá que o justo seja abalado. Diga assim: o justo. Está fraco, irmão. Diga: o justo não será abalado. Olha aqui, ó. Lance o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, por que você às vezes anda cabisbaixo? Por que você às vezes anda triste, tristonho, vitimista? Salmo 94, 19. O salmista revela a solução que encontrou para vencer a sua ansiedade, dizendo: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. As promessas de Deus consolam as pessoas ansiosas. Diga assim: a promessa de Deus me consola. Quem se sente consolado pelo Senhor Jesus aí? Olha lá. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Salomão nos aconselha a vencermos a ansiedade. Provérbios 3, 24. Olha o que fala aqui: quando te deitares, não temerás. Ao contrário, olha aqui, o teu sono será suave ao te deitares. Vai deitar? O teu sono será suave. Está cheio de conta para pagar amanhã, mas o Senhor que te sustenta. Tem muitos problemas que amanhã você vai vencer. É o Senhor que detém você de pé. Tem muitas lutas que vão te procurar, mas o Senhor te fará vencer todas em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, a melhor coisa do mundo é quando você confia no Deus Todo-Poderoso. Salmo capítulo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em Mateus 6, 31, Jesus, o Mestre, nos aconselha a vencermos a ansiedade assim. Olha aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Deus cuida de tudo. Deus cuida de você. Deus te dá roupa, Deus te dá calçado, Deus te dá veste, Deus te dá condição de você se cuidar. Deus te dá condição de você ter na sua casa o arrozinho com feijão, com ovo, a farinha. É ou não é? Tem uma galinhazinha lá para botar um ovinho. Quem tem a galinha, quem tem um porquinho, tem lá. O que eu vou comer? As pessoas ficam muito preocupadas com o que vai comer. O Senhor cuida de tudo. Aquilo que eu mais gosto, eu olho lá em casa, a geladeira da minha casa, e vejo o que precisa. O que precisa? Não precisa disso, eu vou lá e compro. Se eu tenho essa preocupação com minha família, comigo, imagina Deus conosco. Você acha que Deus vai deixar você perecer? Você acha que Deus não cuida de você? Você acha que enquanto você está lá roncando e babando, Deus não está velando por você? Você acha que enquanto você está lá dormindo, com sono pesado, Deus não está planejando
a sua vida. Deus não está planejando a sua vitória. Deus não está dizendo aos anjos e dando ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Deus te guarda em todos os teus caminhos. Deus te guarda em todos os teus caminhos. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o Espírito Santo de Deus te guarda. Então por que se preocupa? Ah, meu irmão, por quê? Por quê? Deus não é homem para que minta a teu respeito, nem filho do homem para que não cumpra em você o propósito dele. Ele é fiel. Então você e eu, nós precisamos andar de cabeça erguida, mesmo com os problemas, irmão, porque quando nós andamos e colocamos no Senhor as nossas preocupações, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, na minha frente e na minha retaguarda, tem anjos do Senhor caminhando ao meu derredor. Ah, glória! Quem quer, diga glória a Deus. Você vai andando e tem anjos do Senhor, guiados pelo Senhor Jesus, ordenados por Ele, para me guardar em todos os meus caminhos. A Bíblia diz que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, você, nós não seremos atingidos por mal algum. Quem crê, diga glória a Deus. Agora, crer, confiar, depositar no Senhor, não murmurar. Está passando pela prova, dá glória a Deus. Está passando pela luta, dá glória a Deus. Pastor, acabei de vencer, se prepara que vem outra. Não é não? Pastor, acabei de vencer a batalha. Pois, irmão, está animado? Te prepara, vai vir outra. Por isso que a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu, o Senhor, venci o mundo, em nome de Jesus. E se eu, o Senhor, venci o mundo, você, eu, nós, que somos filhos dele, já vencemos com ele, em nome de Jesus. Quem crê que já venceu as lutas aqui, diga glória a Deus. Irmão, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom. Mateus 13, 22. 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Não podemos deixar que as inquietações deste mundo sufocam a palavra que é Deus. Se nós somos de Deus, quem é de Deus aqui? Diga, eu sou de Jesus. Não, está fraco, diga, eu sou de Jesus. Não, mãe, é para o inferno escutar, diga, eu sou de Jesus. Diga, e se eu sou de Jesus? Diga, eu já venci o mundo. Quem já venceu o mundo aí? Quem já venceu o mundo, diga glória a Deus. Irmão, você já venceu o mundo. Você já venceu o mundo. Você já venceu o mundo. Não se assuste, irmão. Pastor, o inferno vai continuar se levantando contra você, mas você já venceu o mundo. Você já venceu o mundo. As lutas, se coloque de pé. Feche os seus olhos. Pastor Marcos estará fazendo a leitura da ceia. Feche os seus olhos. Espírito Santo, diante dos céus aqui está o teu povo. Tu conheces, Senhor, o levantar e o assentar e o deitar de cada um. Tu conheces o falar e o agir. Tu conheces a necessidade dos teus filhos. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor, através da tua palavra, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde,
guarde o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Nós confiamos em um Deus que é vivo, nós confiamos num Deus que é grandioso, e por isso estamos alegres, e por isso estamos aqui, Senhor, para glorificar ao Deus de Israel, ao Deus poderoso. Nós declaramos sobre a tua igreja a bênção, a graça, o livramento, o cuidado, o conforto que só vem de ti. E por isso estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos faz permanecer de pé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.